Olá, seja bem-vindo ao canal No Dial com Ciro César, onde a gente mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Os nossos conteúdos também são retransmitidos pela Rádio Show de São Paulo em 87,5 MHz. Hoje vamos falar da importância da impostação natural da voz no rádio. Para o desenvolvimento do nosso conteúdo, nós nos utilizamos de artigos publicados das professoras e fonoaudiólogas Maria Freire e Leslie Piccolotto. Assim como não se pode pensar numa construção sem antes termos a estrutura, a base, as paredes e o reboco, nós não podemos falar de voz para o rádio sem antes falarmos de comunicação corporal, impostação, propriocepção, relaxamento e respiração. Para falarmos de comunicação corporal, nós podemos falar de comunicação verbal e comunicação não verbal. Por comunicação verbal, entenda tudo que nós falamos, dizemos. Por exemplo, eu estou me utilizando da comunicação verbal para você entender o assunto que nós estamos abordando nesse momento. Por comunicação não verbal, entenda-se tudo que nós não utilizamos de palavras e verbalizações para nos comunicar com as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Dentre elas nós temos a comunicação visual, comunicação auditiva, a comunicação convencional e a comunicação corporal. Comunicação visual são símbolos já pré-determinados, por exemplo, os sinais de trânsito, proibido estacionar, velocidade limite 70 km. Enfim, você através dos símbolos você entende o que eles representam e eles também são uma forma de comunicação. Por comunicação convencional, nós entendemos como vestimentas. Por exemplo, um bombeiro, um policial, um médico. Ao você se deparar com essas vestimentas, você entende o que aquela comunicação a princípio quer passar para você. Eu sou um bombeiro, eu apago os incêndios. Eu sou um médico, eu curo as doenças. Eu sou um professor, eu ensino as pessoas as coisas que elas desejam aprender. A comunicação auditiva, os ruídos pré-convencionados, por exemplo, uma friada de trânsito, o barulho da decolagem de um avião, o apito de um trem, por exemplo, o apito de um navio. Todos esses sinais auditivos são identificados pelo que eles representam. E a forma corporal é o gesto do seu corpo, por exemplo, positivo, negativo, não sei, 1-0, enfim, são gestos que me fazem ser entendidos pelas pessoas. Outro fator importante quando nós falamos do profissional de rádio é a propriocepção. O que é a propriocepção? É o conhecimento que você tem do seu corpo. Por exemplo, eu preciso, para desenvolver o meu trabalho, seja como comunicador, locutor e professor, de pelo menos 7 horas de sono por noite. Eu preciso me alimentar corretamente nas 3 refeições do dia para eu poder ter um desempenho dentro das minhas funções. Você, ao se desequilibrar da sua propriocepção, certamente você vai sentir os efeitos no seu corpo. Da mesma forma que, por exemplo, quando você entra dentro do seu carro, você vê o nível de gasolina, você calcula, puxa, eu tenho meio tanque, dá para ir uma viagem de 150 km, por exemplo. Ao você olhar o barulho do motor, você sente, deve ter algum problema, ou enfim, todos os sinais que você tem dentro do painel que te avisam as sensibilidades daquele sistema do automóvel, você identifica e você interpreta. O nosso corpo também emite sinais. Sinal de dor de cabeça, por exemplo, alguma coisa não está funcionando bem lá dentro. Normalmente quando eu estou fora do meu equilíbrio da propriocepção, ou dormi de menos, ou me alimentei de menos, enfim, a produtividade do meu corpo cai. Como eu sou um comunicador, isso interfere diretamente na minha linguagem com as pessoas. Ou seja, as pessoas percebem se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu estou contente naquela situação. Outro fator importante dentro da propriocepção é você combater constantemente seus níveis de estresse. Por isso que a gente sempre recomenda, não só aos profissionais de comunicação, mas todas as pessoas de uma maneira geral, o cultivo dos bons hábitos, por exemplo, caminhadas, passeios,
aquela higiene mental, fazendo as coisas que você gosta, e você sabe que diretamente isso interfere no nosso resultado final, na nossa forma de se comunicar, na nossa maneira de viver a vida. Para o profissional de comunicação, a propriocepção não pode ser encarada de forma secundária. O resultado final depende do seu bem-estar. Propriocepção igual a bons resultados no seu trabalho. Outra coisa muito importante dentro do processo da comunicação, falando ainda de propriocepção, é que eu sei que no desempenho do meu trabalho eu devo ter alguns métodos importantes. Por exemplo, fazer a ingestão de líquidos durante a programação que você apresenta. Ou seja, manter as cordas vocais, as pregas vocais sempre bem umectadas. Isso causa um bom resultado. Ou seja, aqueles pigarrinhos aparecem quando você descuida do fator manter pregas vocais sempre com líquidos. Uma bebida que pode ser desde um chá morno, as fonoaudiólogas são muito inimigas do café devido ao ressecamento das pregas vocais. Pois é, a gente sabe que o locutor sempre está tomando um cafezinho dentro do seu horário. As fonoaudiólogas sempre são muito contra isso. Por quê? O café faz mal? Não, não é que ele faz mal, é que ele resseca as pregas vocais. Então o ideal é você manter sempre o uso de uma bebida, ou um chá aquecido, ou então o próprio líquido, a água, na temperatura ambiente. Relaxamento. Quando nós éramos crianças, desobrigados de acertar, desobrigados da responsabilidade da comunicação, enfim, nós divertíamos as pessoas com os nossos erros e com as nossas atrapalhadas. Aí vem o período da adolescência, do crescimento, e aí a sociedade já começa a nos cobrar uma postura correta, uma maneira correta de se falar, de se comunicar. Os primeiros anos na educação escolar, tudo isso acaba formatando o ser humano dentro de uma linguagem mais fechada. E aí nós começamos a nos tornar mais tensos, mais intrínsecos. Há pessoas que quando se imaginam em público, elas entram em pane, elas ficam em choque porque não foram acostumadas a se comunicar. Para nós que já temos como hábito nos comunicarmos através do rádio, também os locutores falam muito em público. Nós já temos essa facilidade junto às pessoas. Então, com o tempo, nós vamos nos educando com técnicas de comunicação e isso favorece muito. O relaxamento faz parte de todo esse processo. Procure lembrar o seu primeiro dia de rádio. Quando eu me recordo, olho lá para trás, nossa, foi um dia repleto de atrapalhadas, erros, trocas de palavras, botões apertados de forma incorreta, enfim, era para soltar uma música, entrava uma vinheta, era para soltar uma trilha, entrava um comercial, enfim. Por quê? Nós estávamos sem aquela mecânica da repetição, do racional. E aí o que acontecia? Precisamos, com o passar do tempo, memorizar todos os movimentos daquele determinado trabalho e a partir daí nós começamos a ficar mais distensos. O relaxamento é isso, é você se habituar com a rotina do seu trabalho. E isso vem com a racionalidade da metodologia que você coloca. Por exemplo, ao abrir um programa de rádio, eu vou falar a temperatura, eu vou falar a hora certa, eu vou falar as coisas que estarão acontecendo dentro do programa. Tudo isso deve estar devidamente planejado para que a minha sensação de relaxamento no ar mostre a minha segurança durante o decorrer daquele programa. O relaxamento é muito importante no transcorrer do trabalho do locutor. Procure imaginar os movimentos das pernas, dos braços, das mãos. Olha como é que é a sabedoria do nosso arquiteto do universo lá em cima. Tudo aquilo que movimenta no nosso corpo vem em ordem através da medula espinhal e chega ao cérebro através de um pequeno filamento, como se fosse um fio de cabelo. Como é que o arquiteto conseguiu isso? Não sei. É interessante você reparar que todas as sensações do seu corpo passam por trás da prega vocal, ou seja, todas as sensações passam para a sua voz. Se você está triste, se você está feliz, se você está se movimentando, se você está agitado, tudo passa por ali. Da forma de comunicar, o ser humano é aquele que tem a forma de comunicação mais complexa. Ou seja, ao observar uma pessoa, ao ouvir uma pessoa, muitas vezes você consegue identificar a sensação dela naquele determinado momento. Respiração. A respiração também pode revelar o estado emocional de quem está falando. A respiração é realizada em duas fases. Inspiração, pegar o ar, e expiração, soltar o ar, que são separadas por um pequeno intervalo. A inspiração
é chamada de fase ativa, o diafragma inativo, e a expiração de fase passiva, o relaxamento do diafragma. Durante a locução, por exemplo, se você não coordenar respiração, tomada de ar e expiração, expelir o ar, você pode entrecortar o texto e entrecortar a ideia. Preste bastante atenção. A respiração, ela deve sempre acontecer na pontuação de uma frase, ou então, se você estiver falando de improviso, por exemplo, como eu estou, deve ser sempre tomado o ar e expirado o ar em frases conclusivas das suas ideias, porque senão acaba entrecortando a ideia e o sentido dos seus pensamentos. A boa coordenação durante a locução e fala leva o locutor a pausar nos lugares corretos e a obedecer à pontuação das frases, sem diminuir a intensidade da voz no seu decorrer durante a fala. Já a entonação implica na altura da intensidade da voz, a forma que você vai falar ao microfone, conforme a maneira de você entonar a sua voz, é exatamente o sentido e o entendimento daquele determinado assunto. Se eu usar uma voz mais calma, mais cálida, mais suave, eu vou dar o entendimento de assuntos que combinem com esse tipo de entonação. Agora, se eu estiver indignado com uma notícia, indignado com um fato, eu vou entonar a voz com mais ímpeto, com mais projeção. Indiretamente, as pessoas que estiverem me ouvindo pelo rádio vão entender o sentido das minhas ideias. Tão simples como 2 mais 2 igual a 4, mas muitas vezes, muitos colegas do rádio acabam se perdendo por conta de uma entonação incorreta naquele determinado momento. Uma frase bem colocada diz tudo. Gostou desse vídeo? Então, dê um like, divulgue os amigos, traga mais gente para o canal, porque dicas e toques de rádio estão aqui no Dial com Ciro César, onde nós mostramos o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Semana que vem tem mais.